Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 22, também pela internet. Nós estamos conversando com a candidata ao governo, Marta Jane. Ela é do PCB, com a coligação com o PSTU, coligação Construindo o Poder Popular, Goiás para os Trabalhadores. A senhora falava sobre essa mudança que houve no país quando o governo Lula... quando Lula ganhou o governo, o PCB saiu da coligação, deixou o governo e foi, então, continuar com o seu projeto de plantar essa semente da esquerda no país. Qual é o objetivo hoje do partido e até da coligação PSTU, PCB, em lançar candidatura própria a todos os níveis, praticamente, do país? Olha, João, nós entendemos que o processo eleitoral tem sido, como eu falava no bloco anterior, o processo eleitoral tem sido um processo de discutir superficialidades, né? Um projeto de sociedade, de fato, não aparece, né? E é como se ir às urnas e depositar o voto fosse o máximo da democracia que os brasileiros pudessem experimentar, que fosse o ápice, né, dessa democracia. Nós discordamos disso, sabemos que o processo eleitoral não nos favorece, né, não nos favorece, primeiro, porque já existe uma lógica constituída que permeia o processo eleitoral, para que a situação que está não mude, né? Que seria, né, essa lógica para que a situação não mude? Se a gente observar o tempo que os partidos e coligações têm no horário eleitoral gratuito, nós vamos perceber que, de fato, a intenção não é abrir espaço para o diferente, para a contradição, para o debate. A maioria, no caso, a maioria dos deputados federais que faz a regulamentação do tempo, né? Aí não seria uma maneira de estar beneficiando a maioria daqueles que estão no poder? Que foram conquistados através do voto? Seria uma forma, se a gente considerasse, se de fato o processo eleitoral fosse democrático, com condições iguais para todos os projetos que se apresentam, no caso para o estado de Goiás ou para o Brasil, nós não teríamos tanta diferença, né, na composição, inclusive, das câmaras legislativas, enfim. Mas nós temos que considerar, por exemplo, que o processo eleitoral é absolutamente desequilibrado pelo poder financeiro. Nós temos que considerar, por exemplo, que o processo eleitoral, as candidaturas que aceitam negociar com a empresa, com a iniciativa privada, com as empresas, seja, no caso, do mercado do agronegócio, como é o caso aqui do estado de Goiás, ou o polo farmacêutico, ou as multinacionais que se instalam por aqui, que aceitam recursos dessas empresas, essas empresas estão financiando essas candidaturas, não é para outro motivo, a não ser para ter os seus interesses contemplados, né, com a candidatura que vier a ter sucesso eleitoral. Nesse sentido, nós podemos entender, e os trabalhadores têm o que investir no processo eleitoral? Não tem, Mas né? como é que muda da noite para o dia? Eu vou fazer essa pergunta para o pessoal, porque é meio complicado esse negócio aí. A gente sabe que as regras já são estabelecidas, aquela coisa se fez, ou seja, não é todo mundo que vai propor regras e as regras serão cumpridas, ou seja, existe uma normatização. No Brasil, nós temos uma Constituição, muitas pessoas não concordam com a Constituição, inclusive profissionais que trabalham na área de direito, mas a Constituição está ali. Se você quiser mudar ela, você vai ter que ir lá no Congresso Nacional mudar, porque existe, inclusive, um poder para fazer isso. O que o senhor acha, então, que deveria ser feito para mudar essa legislação, esse financiamento de campanha? Porque eu concordo com a senhora também. Não há o que se opor aqui, até porque o poder econômico hoje, num país frágil igual o Brasil, ou seja, que vive em cima, por exemplo, de conceitos ainda assim, totalmente desvirtuados, que é essa de democracia, ainda depende do capital. E às vezes até capital externo também. A gente não pode dizer que esse capital externo, porque senão é aquela coisa, não tem como provar, mas o que a senhora acha que deve ser feito?
Primeiro, então nós já estamos acordando que o processo eleitoral de democrático não tem nada. Isso né? é verdade. Não tem nada. Então, nós não podemos reiterar esse processo como o momento da democracia e tal. Também concordamos, Ulisses, que não há mudança da noite para o dia. Né? Não é possível fazer mudanças de forma tão rápida e não é possível também ignorar totalmente, né, esse arcabouço legal que você está citando aí e tal. São questões de serem discutidas e atentadas no sentido desse. Agora, nós defendemos o que nós chamamos de construção do poder popular. É exatamente o nome da coligação carrega essa expressão, que é para sintetizar o que nós pensamos de democracia. Para nós, a concepção de democracia passa pela superação, passa necessariamente pela superação desse formato de democracia representativa, submetida a uma lógica financeira, né, que, como ela está colocada. Então, é necessário superar essa democracia representativa e avançarmos no sentido de uma participação mais direta. A senhora confia na urna eletrônica? Não. A senhora não confia? Não confio. Por quê? Você tem vários eu quero voltar à questão da questão do poder popular, mas sobre a urna eletrônica, eu acho que tem, não sou só eu que desconfia dela, né? Eu acho extremamente significativo o fato de países bem mais avançados tecnologicamente não se interessarem por um modelo de urna eletrônica, bem mais prático, que o Brasil, que consome tecnologia importada, porque ele não produz tecnologia no mesmo nível e no mesmo movimento, né, que outros países, que não tem urna eletrônica. Então, eu acho que tem alguns... como alguém falou aqui agora há pouco, também não podemos provar, né? Mas aqui nós estamos... A urna, vamos deixar a urna de lado, que eu quero ver como é que é essa construção desse poder que a senhora construiria. No caso da senhora ser eleita governador, como é que seria a administração do seu partido, da senhora? Nós chamamos de poder popular a possibilidade que as pessoas, né, que a população de uma forma geral, deve ter, nós defendemos que tenha, de tomar decisões a respeito das políticas que interferem diretamente na sua vida. Nós entendemos que é possível e necessário que se organizem conselhos populares dentro das diferentes áreas das políticas sociais, né, das políticas de Estado, seja no âmbito do município, no âmbito do Estado ou no âmbito da União. É necessário e poderíamos avançar na organização dos trabalhadores, dos usuários, quando se trata, por exemplo, do sistema de transporte público, quando se trata, por exemplo, do sistema público de saúde. Eu ia fazer essa pergunta, por exemplo, PCB, PSTU, caso vencesse as eleições aqui em Goiás, a passagem de ônibus ia permanecer esses 2,80, 2,85, é isso aí o preço? Ia permanecer com esse preço? Nós defendemos e achamos que é viável a instituição da tarifa zero. Transporte, assim como saúde, assim como educação, assim como moradia, são direitos, inclusive para aqueles que gostam muito da defesa legal, né, do aparato legal, das leis, são defesas que estão estabelecidas constitucionalmente. Né? São direitos que estão estabelecidos constitucionalmente, portanto, devem ser garantidos pelo Estado. A tarifa zero nas regiões, sobretudo em que o transporte coletivo é considerado o maior problema, né, mais problemático ainda, como é o caso aqui da região metropolitana de Goiânia, como é o caso do entorno de Brasília, como é o caso de algumas localidades intermunicipais, né, é absolutamente possível se nós revertermos a ordem das prioridades por parte do Estado. Se nós
trabalhamos, por exemplo, com o fim do projeto de isenção de impostos aos grandes empresários do estado de Goiás, nós podemos aumentar significativamente a arrecadação do estado de Goiás. Se nós questionarmos e ponderarmos a questão da dívida pública do estado de Goiás, nós poderemos também aumentar o aporte de recursos no âmbito das políticas públicas para garantia de direitos e, ou seja, é o caso de reverter as prioridades do estado de Goiás. É certo. Interessante, eu até gostaria de ter um estado assim, né? Mas aí vem a grande questão. Se você tira o subsídio para os empresários pagar imposto, o produto cresce, o produto gera desemprego, uma série de outros fatores que daqui a pouco a senhora vai explicar para a gente como é que funcionaria melhor esse processo depois do intervalo comercial.